Vou mandar um link aqui. Então a gente vai ter duas opções. Quem quiser assistir pelo Instagram, fica aqui no Instagram. Vou falar mais alto. Na verdade, deixa eu aproximar o microfone aqui. Quem quiser assistir pelo Instagram, assiste pelo Instagram. E quem quiser ficar no Zoom, fica no Zoom. Para quem já está participando do nosso processo de mentoria. E aí fica a opção para todo mundo assistir onde quiser. A gente transmite essa reunião, em redes sociais também, porque esse é um assunto muito importante. Então a gente gosta sempre de abranger assim o máximo de possibilidades possíveis de transmissão para mais pessoas poderem ouvir a mensagem. Eu vou só esperar um minutinho, porque tem gente que vai entrar pelo Zoom. E quem entrar pelo Zoom, entra pelo Zoom. Quem quiser ficar no Instagram, fica no Instagram. Não tem problema, tá bom? Aqui é só para a gente dar mais de uma opção aqui para as pessoas. E nós já já começamos, tá bom? Aí vocês vão só me dando ok aí se o áudio tá bom, se o som tá bom, se a imagem tá aparecendo, tá bom? Pra gente saber o que que tá acontecendo aqui, que eu tô com tantas telas aqui na minha frente que às vezes é difícil de eu controlar todas, tá? Aí vocês vão me dando feedback aí. Só mandar o último link aqui pro pessoal dos mentores, aqui, o grupo dos mentores. Aí atrasou um pouquinho, porque é aquilo, né? Software, quando ele não quer funcionar do jeito que ele foi configurado, é complicado. Eu achei que estava tudo certo, aí na hora de começar, vi que não estava tudo certo, aí tive que mexer um monte de coisa, tudo de novo. Mas o importante é que agora acho que está funcionando, né? Então tá bom, meus irmãos, vamos lá então? Vamos começar? Bom dia para quem não me ouviu dar bom dia. Paz do Senhor, graça e paz para todos. A gente vai fazer hoje uma transmissão muito especial aqui na Mentoria Cristã. A gente está no nosso processo de mentoria, a gente já passou aí do primeiro mês, então estamos caminhando agora para a segunda etapa do processo de mentoria. A gente fala sempre que de agora em diante o negócio fica um pouco mais denso, o caldo engrossa, que a gente começa a tratar uns assuntos mais difíceis, mas entre essas duas fases, né, a fase inicial e essa nova fase que vai iniciar agora, a gente faz esse, intervalo com esse tema. A gente vai falar hoje sobre o verdadeiro evangelho. E esse é um tema assim extremamente importante. Eu sempre digo que dos temas da mentoria é o que eu considero mais importante de todos. Alguns vão dizer que é quando a gente fala sobre chamado e propósito, outros vão dizer que é quando a gente fala sobre a Bíblia, sobre como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia. Enfim, cada um vai ter a sua opinião pessoal aí, a sua preferência, mas na minha visão, se a gente parasse o processo de mentoria aqui nessa reunião, eu estaria satisfeito. Porque se vocês saírem daqui entendendo o que que é o verdadeiro evangelho, para mim tá ótimo. Porque aí daí em diante vocês conseguem caminhar com as próprias pernas, digamos assim. Mas obviamente a gente vai continuar aqui o nosso percurso. Tem mais 2 meses ainda pela frente. E o pessoal gosta do Zoom também, né? O pessoal tá vindo pro Zoom, porque o Zoom eu também gosto, tá? Eu prefiro o Zoom. Mas enfim, gente, vamos orar para a gente começar. E aí a gente dá seguimento, assim que a gente orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos, mesmo à distância, mas juntos com os nossos irmãos, para podermos meditar nas Escrituras, para podermos aprender mais do Senhor. Nós te agradecemos por isso, por esse dia de vida, pelo fôlego de vida. Te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de levar a tua palavra adiante. E pedimos mais uma vez, Senhor, que durante todo esse momento que estivemos juntos, Senhor, que o teu Espírito nos conduza, que seja as palavras do Senhor e não as nossas, que o teu Espírito trabalhe na vida de cada pessoa que vai ouvir esse conteúdo hoje, que a mensagem do Evangelho, ela entre no nosso coração e ela encontre um solo fértil para germinar e produzir fruto. Senhor, nós te pedimos a tua graça, te pedimos o teu auxílio, porque se depender só de nós, nós sabemos que não vai passar de uma palestra, de um conteúdo de informação, mas nós sabemos que se o Senhor operar em nosso coração,
Esse momento pode ser um momento de transformação nas nossas vidas e é isso que nós queremos. Queremos sair daqui transformados pelo Evangelho, convencidos pelo Teu Espírito. É o que te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Eu vou colocar na tela agora os slides que estavam aparecendo lá no Instagram, para quem está no Zoom. Só me dê um ok aí quem está no Zoom, se está aparecendo a tela. Sim? Então tá bom. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos falar hoje sobre o verdadeiro evangelho. E tem um livro, tá, que eu escrevi sobre esse assunto, que é um livro gratuito. É um PDF, tá? Quem quiser depois me procura que eu passo, tá bom? Ele está disponível lá na bio do Instagram, tá bom? Então não é difícil de achar o livro. E hoje eu vou resumir o que eu escrevi lá, tá bom? Então tem esse subtítulo aqui, né? Redescobrindo a verdadeira mensagem de esperança e transformação da humanidade. Por que que eu dei esse subtítulo para essa mensagem aqui? Porque muitos de nós precisamos redescobrir o que é o Evangelho. Porque vamos falar do Brasil, né? Nós somos um país é, majoritariamente cristão, apesar de muitas pessoas não praticarem a sua religião, a sua fé. Se dizem cristãos, mas não entendem bem o que é isso, porque nunca praticaram. E muitos se dizem evangélicos. E eu acredito que a maioria de vocês que está aqui hoje é evangélico. É porque somos evangélicos, porque cremos no evangelho e porque temos a missão de levar o evangelho adiante. Mas muitas pessoas não sabem o que é o evangelho. Então, a primeira pergunta que a gente faz assim, para a gente já começar a pensar, você sabe o que que é o Evangelho? Você consegue compreender o que que é? E você conseguiria levar essa mensagem adiante? Porque é aquilo, quando a gente compreende algo verdadeiramente, a gente consegue compartilhar com outras pessoas, não é verdade? Vou dar um exemplo. Se você gosta muito de um filme, pense no filme que você mais gostou na sua vida. Você conseguiria contar a história desse filme para alguém? Me digam aí, respondam, por favor. Vamos conversar aqui, porque senão vai virar um monólogo, né? Aí vai ser só eu falando. Então, me digam aí, se vocês tivessem que contar a história do filme que vocês mais gostaram na vida, você conseguiria contar para alguém? Sim? Eu não sou muito de assistir filme, não, né? Tem gente que gosta muito de filme, vai no cinema sempre. Mas os filmes que eu gosto, eu consigo contar a história. Acho que a maioria de vocês também, né? Então, é algo para a gente pensar. Agora, eu gostaria que você pensasse sobre o Evangelho. Você conseguiria contar o que é o Evangelho para alguém? Com um nível de detalhe que seja suficiente para a pessoa entender o que que é o evangelho? Porque contar o filme a gente conta com detalhes, a gente lembra o nome dos personagens, a gente lembra as cenas, a gente tem uma série de memórias ali, né? Mas quando a gente fala do evangelho, você conseguiria ter o mesmo nível de detalhamento que você tem para contar o filme, para contar o que é o evangelho para as pessoas? E assim, gente, a gente está aqui já há 5 anos, a gente já fez essa reunião, sei lá, mais de 10 vezes, e a maioria das pessoas não conseguiria contar a história, tá? E a minha missão aqui hoje é tentar contar essa história para vocês de forma que vocês compreendam ela plenamente, porque normalmente o que se conta é só uma parte da história, não se conta a história inteira. E aí quando você conta só uma parte da história, é igual você contar só o final do filme, sem a pessoa entender o contexto, por que que o filme chegou naquele clímax. Fica um pouco. A mensagem não fica igual. Não é a mesma coisa você pegar o negócio desde o início, não é verdade? Então, o que eu quero aqui hoje, e que Deus me ajude nisso, é transmitir a mensagem completa para vocês, tá? Então, a gente vai ficar aqui, eu vou responder as perguntas de vocês. Por favor, façam perguntas se eu não for claro o suficiente e a gente vai conversando, tá? Não me deixem falar sozinho aqui durante esse tempo que a gente vai passar junto. Então, vamos lá. Vou seguir aqui fazendo essa ilustração aqui com vocês, tá? Só um detalhe antes de eu começar. O pessoal que está no Instagram, vocês têm um atraso grande, tá? Entre o que eu estou falando aqui, o pessoal do Zoom e vocês, tá? Então tem aí mais ou menos uns 15, 20 segundos de delay. Então tem um pouquinho de paciência, tá? Às vezes eu demoro um pouco para ver as mensagens de vocês porque tem esse atraso, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho feito aqui quando a gente conta essa história é contar essa parábola, tá? É uma parábola isso aqui, tá? Uma história para explicar algo aqui, né? Então Jesus usou as parábolas. Muitos.
mestres aí da oratória usam parábolas, e aqui eu vou tentar usar uma também, né? E aí a gente fala sobre morango. Isso aqui não foi eu que inventei, tá? Eu peguei isso de um pregador chamado Vode Balkan, que ele é bem conhecido lá nos Estados Unidos, ele é um cara grandão assim, um morenão, e as pregações dele são excelentes. E ele contou essa história aqui, eu achei ela tão interessante que eu passei a usar ela também. Só para dar os créditos devidos aqui à pessoa que, pelo menos, que eu ouvi falando isso pela primeira vez. Como é que é essa história? A história é assim: tinha esse pai e esse filho aqui, que vocês estão vendo, e eles um dia foram numa plantação de morango, e aquele menino nunca tinha comido morango na vida dele. Nunca tinha visto um morango, nunca tinha pego no morango, nunca tinha comido morango. E aí ele foi na plantação de morango para o filho conhecer o que que é um morango. E o filho comeu o morango e o filho achou maravilhoso o morango. Eu não sei vocês, eu gosto bastante de morango. E aquele menino gostou tanto do morango que o pai dele começou a comprar morango com frequência para aquele menino. E ele comia o morango e achava muito bom. Só que de vez em quando não era tão fácil assim comprar o morango. Então o pai começou a comprar coisas que têm sabor de morango. Bala de morango, sorvete de morango, doce de morango, geleia de morango. Começou a pegar coisas que eram parecidas com morango, mas não era morango. E o menino cresceu. E ele cresceu comendo essas coisas que têm sabor de morango. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. E aquele menino continuou gostando muito daquelas coisas de morango, sorvete, torta, todas aquelas coisas que tinham sabor de morango. E aí um dia ele voltou naquela plantação de morango. E ele pegou o morango para comer, e ele comeu, e ele não gostou. Ele não gostou mais do morango. Mas por que ele não gostou do morango? Porque ele se esqueceu qual que era o verdadeiro sabor do morango. Porque o que ele tinha na mente agora, na memória dele, gustativa, né, uma memória do sabor, era aquelas coisas que tinham sabor de morango, mas não eram de morango. Não eram morango. E hoje, muitos de nós estamos assim, né? A gente ouviu tanto falar sobre o evangelho, e a gente talvez, na primeira vez que a gente ouviu o evangelho, foi aquela coisa maravilhosa, aquele sabor novo, aquela coisa diferente. Mas de tanta gente ouvir uma versão talvez adulterada, uma versão adocicada, uma versão maquiada do evangelho, quando a gente ouve o verdadeiro, a gente nem reconhece mais. E hoje a gente está aqui para lembrar o que que é o verdadeiro evangelho, para quem esqueceu ou para quem nunca ouviu, para ouvir pela primeira vez e que você ouça e aprenda o que é o verdadeiro. Porque vai ser apresentado para você uma versão falsa, uma versão diluída, uma versão adocicada, que é igual às coisas que têm sabor de morango. Você já comeu um morango de verdade? Se você já comeu, você sabe que nem todo morango é docinho. Tem morango que é azedo, na verdade. Às vezes ele até tá bonito. Ele tá ali, vermelhinho por fora, mas quando você morde, ele tá duro e tá sem gosto, às vezes tá aguado, às vezes tá azedo. Não é assim? Vocês gostam de morango aí? Falem comigo. Nem todo morango é doce. Nem todo é. Mas, no geral, quando você come vários morangos, você vai ter doces, umas a mais azedinhos. E é gostoso mesmo assim, não é? Essa variação do gosto do morango é que faz o morango ser bom, na minha opinião, pelo menos, tá? Aí o pessoal ali falando, né, que tem que colocar leite condensado, né? É justamente o que muita gente faz. E a pessoa que. Vou falar sobre isso, tá? Vou falar dos meus filhos aqui. Meus filhos não comem morango se não colocar açúcar. Aí o gosto que eles sentem é gosto de morango? Não é gosto de morango. É gosto de morango com outra coisa. E se tirar essa outra coisa, eles não comem. Então, assim, é que vocês entendam essa analogia, essa parábola, porque é exatamente isso que acontece quando a gente fala sobre o evangelho. E aí muitas pessoas hoje olham para os evangélicos, vou falar dos evangélicos aqui, tá? Só por carga, assim, por causa do nome, tá? Evangélico, né? Mas olhando para os cristãos de forma geral, eles não gostam do que vem, porque eles não estão vendo uma versão verdadeira do que é o evangelho. Eles estão vendo uma representação que muitas vezes está distorcida. E a gente precisa voltar à essência. Nós precisamos entender de verdade o que que Jesus ensinou, o que que Jesus fez. A gente precisa entender por que que aquelas pessoas no início da igreja morreram por essa mensagem. Eles morreram. Eles deram a vida pela mensagem do evangelho. Então tinha alguma coisa ali que no decorrer da história veio se perdendo. E aí a gente precisa resgatar isso, porque você precisa estar pronto para morrer por essa mensagem. Que, assim, não sou eu que estou inventando isso, tá? Jesus disse isso, né? Que quem quiser seguir a Jesus
tem que estar pronto para negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E tomar cruz é sentença de morte. Uma pessoa que carregava a sua cruz, ela estava condenada a morrer, ela sabia que ia morrer e ela tinha que fazer um testemunho público de que ela morreria. Como que ela fazia isso? Carregando a própria cruz. A própria condenação dela ela carregava. E o Jesus, quando ele falou sobre isso, é isso que ele estava querendo dizer. Vocês têm que viver de tal forma que as pessoas saibam que vocês, para o mundo, já estão mortos. Isso é muito forte. E a gente precisa compreender isso, a gente precisa não só compreender, a gente precisa viver isso. E as pessoas precisam ver isso em nós. Essa é a minha mensagem aqui para iniciar, tá bom? E aí a gente vai passar aqui por várias coisas, eu vou fazer uma introdução bem grande para que vocês compreendam o que que é o Evangelho. E aí vão falando comigo, vão perguntando para a gente não ficar aqui no monólogo, tá bom? Espero que a historinha do morango tenha ajudado vocês a entender, né? E agora eu vou colocar um vídeo aqui. Eu não sei se pro pessoal do Instagram vai aparecer o som do vídeo, tá bom, gente? Quem tá no Instagram, eu não sei. Quem tá no Zoom, com certeza vai aparecer som aqui, mas no Instagram eu não tenho certeza, tá, gente? Então, se você tá no Instagram e você não ouviu o som, não tem problema, tá? Porque tem legenda. Aí você lê a legenda, tá? Vamos lá. I was raised as a very devout Muslim in the United States. And the fact of the matter was, every time I connected with a Christian, I realized that they didn't know why they believed what they believed. The Christians who were around me wouldn't share the gospel with me, and I never realized why. I concluded either they didn't believe the gospel was true, or if they did believe it, they didn't care if I went to hell. It is a pain to know that there are people who do not know Jesus. It is a greater pain to know that oftentimes Jesus and Christianity is being distorted. Who told you you can't accomplish your dreams? I think around the world, they know the phrase, the American dream. Your destiny is calling out. It's time to start living large. We are exporting the very worst of what Christianity has to offer. I declare you debt-free today, saith God. So that many people harden their heart against a Jesus, a Christ, a Christianity that is not the true version of it. It's as easy to get healed as it is to get forgiven. I live in Texas. We are considered the buckle on the Bible Belt. Around here, everybody thinks they're Christian simply because they live in a conservative region of the nation. You can grow up in the church, hear a gospel about freedom, and still work your tail off trying to maintain the image that you're a good person. I had my Jesus on Sunday mornings and Wednesday nights at youth group, and the rest of the week I was chasing after worldly things that made me happy. And I saw nothing to like about God. You have an increasing number of people, but were raised in churches that didn't take the gospel seriously or took it for granted. Wow, like Jesus died for my sins? That's so convenient for me. I don't have to go to hell, but I'm gonna go do my own thing. And surprise, surprise, they don't know what they believe or why they believe it. We're assuming that people understand the gospel. I think it was Christian Smith who said that what we're seeing nowadays in the American church is the rise of what he calls moralistic, therapeutic deism. How to make people moral. You know, I look like this perfect golden child, but I was so dead. A place to go to feel better about themselves. I'm asking you to feel good about who you are. And so as a result, we're seeing a church in America that's becoming ultimately Christless. So if we're following the gospel thinking it's all about us, we've missed Jesus' words entirely. The fact that we were raised Christian doesn't make us a Christian. We have to have a supernatural rebirth. I went from somebody who hated Jesus to a guy that loved Jesus and spent all his time at church. Why? When you come in contact with him, you change. Like there's nothing that I could have done to make this happen. Like he literally gave me a new heart. And when the heart changes, everything changes. If this is true, this story is so captivating. All I knew is that I had severely overlooked something. I opened that word and nothing was ever the same. Esse daqui é um trecho, né, de um documentário, para quem nunca assistiu, chama American Gospel. Tem versão em português, tá? Mas não é gratuito, tem que pagar. Eu acho que vale a pena pagar. É um documentário de 2 horas e 40, tá?
Já são três, tem quatro, já são sequenciais, né? São quatro episódios, digamos assim. Todos eles são de 2 horas, 3 horas, 4 horas. É bem, bem longo e bem forte. Eles vão ficando mais densos, né, conforme vai passando. Mas eu recomendo para quem puder pesquisar aí, tá bom? Tem, acho que na Amazon, se eu não me engano, para alugar. Dê uma olhadinha lá. E aqui é só a introdução, tá? Tem 40 minutos desse documentário gratuito no YouTube. Procurem lá, vocês vão achar. E ele completo tem que alugar. Mas basicamente, o que o vídeo mostrou aqui é aquilo que eu já falei. Isso falando das igrejas americanas, né? Mas nós somos de certa forma, um reflexo do que acontece nos Estados Unidos. É só você olhar para as igrejas no Brasil hoje. Nossas igrejas aqui imitam as igrejas lá. Igreja gigante, igreja com parede preta. Eu não tenho nada contra isso, tá? Só tô falando que é um reflexo, né? O que acontece lá vem para cá. A música de lá é traduzida para português, aí a gente canta as mesmas músicas na igreja e por aí vai. O Douglas falou aqui no Zoom, leia um livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. É um livro muito bom também, é um livro pequenininho, 60 páginas, alguma coisa assim, mas é um livro muito forte também, tá? Também tenta explicar isso. O que que aconteceu? O que está acontecendo com o cristianismo? E o Leonard Ravenhill, ele já morreu, e o livro dele é antigo, sei lá, da década de 60, 70. E naquela época ele já estava, assim, falando de coisas que a gente vê claramente nos dias de hoje. O que que aconteceu com a igreja? O que está acontecendo? A gente está se perdendo em algum lugar. E aí, ali no vídeo, vocês devem ter visto uma das pessoas falando, assim, as pessoas, elas subentendem que quem vem na igreja entendeu o que é o evangelho. A gente acredita que eles entenderam. O documentário chama American Gospel. Eu vou digitar aqui no American Gospel. Ops, Gospel. Deixa eu colocar no Instagram aqui também. Espera só um pouquinho, gente. Tem gente perguntando lá. American Gospel. É assim, tá? Em português tá o Evangelho Americano. Mas se procurarem por American Gospel, vocês vão ver e tem legenda em português, tá bom? Então, gente, a gente precisa resgatar algumas coisas, né? O começo do vídeo ali também eu acho muito forte, que é o Nabil Qureshi. Ele é um muçulmano que ele já morreu, infelizmente. Se converteu para o cristianismo e a história de conversão dele é uma história incrível, assim, também, assim, de você ficar de queixo caído. Não porque aconteceu alguma coisa sobrenatural, apareceu um anjo ou qualquer coisa, senão o processo dele de sair do islamismo para ir para o cristianismo foi um processo muito difícil, porque de fato, né, quem é muçulmano, eles têm isso muito enraizado na cultura deles, né? A religião e a cultura deles está misturada, né? É igual o judeu. Então você fazer uma transição é muito difícil para eles. E aí ele contando como foi essa transição, como que isso aconteceu, foi muito forte, assim. Pena que ele já morreu. E ele, assim, se tornou um grande apologeta depois. Ele tem um livro que também é muito bom, que é Procurando Alá e Achando Jesus. Então, assim, na busca dele por Alá, por Deus, ele encontrou Jesus. Basicamente, essa é a história dele. É um livro bem legal também. Vale a pena dar uma olhadinha. Acho que tem em português, tá? Para quem gosta de ler. Mas enfim, vamos lá. Senão a gente não vence aqui a quantidade de coisas que a gente tem para falar. Então, assim, pergunta para vocês aqui, eu gostaria que vocês tentassem responder. O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você conseguiria dizer para mim? Se você tivesse que explicar para alguém de forma bem sintética, tá? Bem resumida, assim, bem precisa, mas com pouquíssimas palavras, assim. Pensa que a pessoa tá morrendo na sua frente, você tem que contar o que é o Evangelho para a pessoa. O que você diria para a pessoa? O Evangelho é a mensagem da salvação. O que mais? Quem tá no Instagram pode responder também, tá? Boas notícias, projeto de salvação, Cristo, boas novas. Pra quem tá procurando no YouTube não tá transmitindo, tá, gente? É só no Instagram hoje. A justiça de Deus, salvação para os perdidos, as boas novas, livro escrito por Deus.
Tá vendo como a gente não tem um consenso sobre o que que é o evangelho? E aí eu vou pegar as respostas de vocês aqui e eu vou contra-argumentar, tá? Vocês não estão falando nada errado, tá bom? Só que vocês vão ver como que essa resposta de vocês não é suficiente. Então alguém disse assim, normalmente é a resposta mais comum, né? O evangelho são as boas novas. É verdade. A palavra evangelho vem de uma palavra grega que é a palavra evangelion, que a tradução dessa palavra é boa notícia, boa nova. Mas assim, boa nova por quê? O que que é essa boa notícia? O que é bom ou o que é ruim nesse aspecto depende de cada um, não é? É meio subjetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que agora, neste momento, tá? Pense no saldo da sua conta bancária, tá? Mais ou menos aí você deve saber, né? Quanto você tem na conta, né? Acabou de entrar um depósito na sua conta de 50 mil reais. Isso é uma notícia boa, é uma notícia muito boa, é uma notícia maravilhosa. Como que é essa notícia para você? Acabou de entrar esse dinheiro na conta lá. Não importa de qual fonte, tá? Mas ela chegou lá. Notícia boa, mais ou menos. O que que vocês diriam? Muito boa. Alguém está dizendo aqui, ó. Maravilhosa. É um milagre. Pois é. Mas aí imagina agora o seguinte cenário, tá? Entrou esses 50 mil reais na sua conta, mas antes disso, tinha na sua conta 2 bilhões de reais lá. Já tinha 2 bilhões, agora tem 2 bilhões e 50 mil. Essa mesma notícia agora é maravilhosa ainda? É um milagre? É uma coisa fantástica? Ou não? Ou mudou um pouco? O Ralf falou ali no Instagram, depende da origem do dinheiro. Vamos pensar que é uma origem lícita, tá? Se você tinha 2 bilhões de reais, não deixa de ser uma boa notícia, mas não é tão bom assim, não é tão representativo, não é? Já é bom. É igual entrar 50 reais na sua conta hoje. Mas beleza, 50 reais entrou, beleza, legal. Mas não muda a tua vida, né? O contrário é verdadeiro também. Se de repente, tá? Imagina novamente a mesma história, tá? Pensa no saldo da sua conta. De repente, teve um débito lá de 50 mil reais. Para algumas pessoas, um débito de 50 mil reais na conta, assim, é o fim do mundo. Mas para outras pessoas, um débito de 50 mil reais não é nada. Você pensa nesses bilionários aí da Bolsa de Valores, né? Não, o cara perde 2, 3 bilhões de dólares num dia, no outro dia ganha 10 bilhões de dólares só com a oscilação do valor das ações. Então, o que é uma boa notícia é relativo, depende do seu ponto de partida. Faz sentido isso? Essa frase que eu falei agora? O que é bom ou o que é ruim nesse aspecto depende do seu referencial, de onde que você está. Isso vale para dinheiro e vale para muitas outras coisas também, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui que para alguém vai fazer sentido, com certeza. Para algumas pessoas, você poder levantar da cama e ir sozinho no banheiro, dando um exemplo aqui, tá, gente? É uma coisa fantástica. Para outras pessoas é uma coisa normal, tá? Depende do teu estado de saúde, tá? Se você estava debilitado de cama há, sei lá, 3 meses e de repente agora você melhorou a ponto de você conseguir sair da cama sozinho e ir no banheiro, virou uma coisa fantástica. Mas para muita gente é uma coisa normal, não é verdade? Então, assim, tudo depende do seu ponto de partida, do seu referencial. E entender o evangelho também. Depende de como que você compreende o seu ponto de partida. E a maioria de nós acaba não dando o valor devido à mensagem do evangelho porque a gente não compreende qual que é o nosso ponto inicial. E aí a notícia que é uma notícia maravilhosa, que é a melhor notícia do universo, ela passa a não ser tão boa assim. Ela não tem tanta importância assim, porque você não compreende. É igual falaram ali no vídeo, não, Jesus morreu por mim. Que conveniente para mim, né? Tá, mas a morte, o sacrifício de Jesus, ele só vai ter valor para você se você entende qual que é a sua situação, o seu ponto de partida. Senão, é só mais uma coisa que aconteceu na história. Tá? Que tem valor? Tem valor, mas não é tanto assim. Você não dá esse valor todo para isso. Mas a partir do momento que você entende o verdadeiro evangelho, o sacrifício de Jesus na cruz ganha uma dimensão totalmente nova. Vamos lá. E aí, assim, né, fica essa pergunta: será que a gente está perdendo algo? Será que a gente, por não compreender o que que é o evangelho, a gente está deixando algo para trás? E a resposta que eu consigo extrair dessa pergunta é que sim.
A maioria de nós, por não compreender o evangelho, está deixando para trás algo que é maravilhoso, que é fantástico. E que se a gente compreendesse bem, a gente olharia com outros olhos. E a partir do momento que você compreende o verdadeiro evangelho, tudo faz mais sentido para você. A sua vida faz mais sentido para você. O sentido que você tem para tudo que você faz muda muito. Porque aí você entende por que que você faz o que você faz, ou o que você vive o que você vive. E tudo na sua vida passa a ter um sentido novo. E esse é o novo nascimento que a gente espera ver nas pessoas. E muita gente vai para as igrejas, e aqui não é uma crítica, tá? É só uma constatação de um fato. Muita gente vai para as igrejas, aí tem um apelo lá na igreja, a pessoa atende o apelo, e naquele momento ali foi muito legal, tal, mas não muda nada na vida da pessoa. Nada de fato assim acontece. Será que essa pessoa nasceu de novo mesmo, quando aceitou o chamado ali do apelo? É difícil dizer, mas o que se espera de uma pessoa que nasce de novo? Que a vida dela tenha um novo significado. E não é isso que a gente vê em muitos casos, não é verdade? Então a gente precisa entender isso melhor para poder alterar essa realidade, tá? E aí, para isso, eu vou precisar agora de uma cobaia para responder essa pergunta aqui, ó. Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. A gente tem gente no Instagram, tem gente no Zoom, e aí o áudio do Zoom não vai sair no Instagram, então não vai funcionar. Então, assim, todos vocês, por favor, quem está no Instagram, quem está no Zoom, responda com sim ou não essa pergunta aqui, tá? Você é uma boa pessoa? Sim? Não, não, não. Respondam aí, gente. Não tem certo e errado aqui, tá? Por enquanto. Vamos ver o que que vocês estão pensando. Tentando? Sim, varia, né? De glória em glória, isso aí. Veja como varia, né? A gente tem pessoas dizendo sim, outros dizendo não, outros estão tentando, e por aí vai, né? Então muda muito de pessoa para pessoa, tá? Essa convicção, essa compreensão de se você é ou não uma boa pessoa. Mas eu quero tentar agora equalizar isso, para todo mundo ficar na mesma página. E eu espero que todos vocês consigam dizer a mesma coisa de agora em diante, quando alguém te fizer essa pergunta, tá? Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, não precisa responder no chat, tá? Não responda, não se expõe aqui, tá bom? A gente não quer saber respostas individuais aqui, mas você precisa pensar sobre isso, tá? Eu vou fazer 4 perguntas para você. E aí você vai me dizer, depois dessas 4 perguntas, se você é uma pessoa boa ou não, tá? Primeira pergunta para vocês. Pensem e respondam sinceramente para vocês, tá? Não é para mim, é para vocês. Quantas mentiras você já contou na sua vida? Pensa aí. Quantas mentiras você já contou na sua vida? Muitas, né? Imagino. Agora, responda o seguinte: essas vocês podem escrever no chat, tá? Só para a gente poder equalizar isso aqui, tá? Uma pessoa que conta muitas mentiras. Como que a gente chama essa pessoa? Qual é o adjetivo? Qual é a qualidade que a gente dá para essa pessoa? Uma pessoa que conta muitas mentiras. A gente chama de quê? Mentiroso, né? Beleza. Guarda isso aí com você, tá bom? Só esperar ver se o pessoal do Instagram aqui tá entendendo a brincadeira aqui também. Bom, segunda pergunta, vamos lá. Segunda pergunta. Você já roubou alguma coisa na sua vida? Pode ser uma coisa de valor pequeno, sei lá, roubou uma balinha na escola, roubou o lápis de alguém, ou baixou um programa pirata na internet, baixou um livro pirata, uma música, sei lá, alguma coisa assim, programa de computador, porque na prática é a mesma coisa, né? Aí me digam, então, uma pessoa que rouba, como é que a gente chama uma pessoa que rouba coisas? A gente chama de ladrão, né? Guarda aí com vocês. Guarda aí. A terceira pergunta para vocês. E aqui eu vou fazer uma pergunta que eu não faço normalmente quando a gente faz isso, tá? Mas como a gente está numa audiência madura, a gente está
adultos aqui, eu vou fazer mesmo assim, porque Jesus fez essa pergunta indiretamente, tá? Então eu vou repetir o que Jesus fez lá. Vocês, em algum momento da vida, pode ser agora, no passado, já olharam para alguém do sexo oposto com luxúria, com desejo sexual? Uma pessoa que não é seu cônjuge, tá? Uma pessoa que você não tem um relacionamento. Você já olhou para ela com esse olhar de malícia, um desejo? Jesus disse que quem faz isso, tá? É um adúltero no coração. Não sou eu que disse, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse. Se você olhar e desejar no seu coração, o cônjuge, a mulher, falando para homens, né? Se você desejar a mulher do outro, você já adulterou com ela no seu coração. Então você é um adúltero. E eu quero acreditar que a maioria de nós aqui já teve essa experiência. E a última aqui, tá? Só mais uma pergunta. Vocês já, em algum momento da vida, se depararam com uma situação onde vocês podiam ajudar alguém, vocês tinham plena condição de ajudar alguém, mas vocês escolheram não ajudar, tá? Pode ser com dinheiro ou com qualquer outra coisa. Você tinha condições de ajudar, mas você escolheu não ajudar a pessoa, tá? Uma pessoa que tem esse tipo de atitude, como é que a gente chama esse tipo de atitude? Uma pessoa que é assim, que tem recursos, mas não reparte. Escrevam aí. Egoísta, avarento. Tem muitos nomes para isso, né? E a Bíblia diz lá na carta de Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então não estou inventando nada aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só. Eu fiz 4 perguntas aqui, tá? 4 perguntas. E essas 4 perguntas têm a ver com os 10 mandamentos. A gente fez perguntas sobre 4 dos 10, tá? Teria mais 6 mandamentos para a gente ainda dar uma olhadinha aqui. Mas, segundo aquilo que vocês mesmos estão escrevendo aqui, nós somos mentirosos, ladrões, adúlteros, egoístas. Aí eu gostaria que vocês respondessem agora no chat, tá? Com sinceridade. Uma pessoa que é um ladrão, adúltero, mentiroso, egoísta, é uma boa pessoa? Você diria que uma pessoa que tem essas características é uma boa pessoa? Sim ou não? Não, né? Então espero agora que a gente esteja equalizado a respeito da pergunta que está na tela. Você é uma boa pessoa? Você não é uma boa pessoa. Sinto te dizer. Sabe por que que a gente acha que a gente é uma boa pessoa? Porque a gente se compara com pessoas supostamente piores do que a gente. A gente pega um parâmetro abaixo do nosso e a gente se compara com essa pessoa. Bom, comparado com aquela pessoa, eu sou bom. Comparado com o ladrão, sei lá, o traficante, o assassino, o político corrupto, eu sou bom. Mas será que é esse o parâmetro que a gente deve usar? Não, não é. O nosso parâmetro é Jesus. Nosso parâmetro é o próprio Deus. E o próprio Deus, Jesus, disse que ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E a gente esquece disso. E a gente gosta de olhar para essa passagem que está na tela aqui, que eu vou ler com vocês, e a gente esquece que a gente tem que se colocar no lugar do jovem rico aqui. Tá? Eu vou ler o texto na tela para a gente acompanhar aqui e meditar sobre isso, tá? O texto diz assim, ó, quando Jesus ia saindo, um homem correu à sua direção, pôs-se de joelhos diante dele, e pensa que esse rapaz aqui, da parábola não, da passagem, isso aí é uma história, né? Não é uma parábola. Ele era rico e ele se ajoelhou diante de Jesus. Então ele realmente reconhecia a autoridade ali de Jesus, tá? Não estava ali bajulando Jesus, não. Então pôs-se de joelho diante dele e ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a preocupação dele era boa, tá? Ele tinha uma preocupação válida. Ele queria herdar a vida eterna. E ele sabia que Jesus tinha resposta para essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás. Eu fiz com vocês aqui o que Jesus fez com ele, tá? Não inventei nada, não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre,
A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, ou desde a minha mocidade. E olha só que interessante isso aqui, ó. Jesus olhou para ele e o amou. Então Jesus não repreendeu ele. Jesus podia ter dito para ele: você não é tudo isso aí, não. Mas Jesus não repreendeu ele. Tá? Da mesma forma como Deus não nos repreende, porque sabe que nós somos pecadores. E não por isso, tá? Deus não fica apontando o dedo para nós. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe. Mas Jesus, ele, ao invés de acusar ele, fala assim: você está mentindo, porque eu sei que você já fez isso, já fez aquilo, lá, lá, lá. Jesus podia ter feito, ele sabe de tudo. Mas não foi isso que ele fez. Ele demonstrou compaixão. E ele falou assim: ó, falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aqui a maioria de nós, e eu me incluo, tá? Gosta de apontar o dedo pro jovem rico e falar assim: tá vendo? Olha lá, não conseguiu se desapegar das coisas materiais, porque o jovem rico foi embora, né? Ficou triste, né? O texto diz, né? Diante disso ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Mas aqui a ideia não é falar sobre dinheiro, ou sobre ricos e pobres, não, não é essa a ideia aqui. A ideia é a gente trazer a reflexão para nós, tá? E se Jesus fizesse a mesma proposta para você? Jesus fez uma proposta boa para ele? O que que vocês acham? A proposta que Jesus fez para o jovem rico. Venda tudo, dá tudo para os pobres e me siga e você vai ter um tesouro no céu. É uma boa proposta? O que que vocês acham? Sim? Eu acho que sim, né? Agora pensa Jesus fazendo essa mesma proposta para você. Talvez você seja rico hoje. Espero que você seja, tá? Mas talvez você não seja. Mas pensa nos bens que você tem, no patrimônio financeiro, material que você tem, tá? Jesus chega para você agora e fala assim, ó, pega o teu carro, pega a tua casa, pega lá o dinheirinho que você tem guardado na conta e doa tudo para os pobres. Você conseguiria obedecer essa ordem de Jesus? Difícil, né? Difícil obedecer essa ordem. E eu não tenho muita coisa aqui, o pouco que eu tenho, eu, às vezes me apego. Mas é difícil. Então a gente tem que parar de olhar para o jovem rico e criticar ele. Vai falar, ah, tá vendo Olha lá, ó, materialista, não sei o quê e tal, e criticando ele, né? A gente, se estivesse na mesma situação, provavelmente teria a mesma reação, tá? Imagina que você tem na sua conta agora 50 milhões de reais e Jesus pede, pega esses 50 milhões de reais e dá tudo para os pobres. Tudo. Não é guarda um pouquinho para você, não. É tudo. Não foi fácil o que Jesus falou. Mas por que que Jesus falou isso? Porque Jesus não gosta de dinheiro? Não. Deus não tem nada contra o dinheiro, tá? Absolutamente nada. O problema do jovem rico não era ele ter muito dinheiro. O problema dele era o dinheiro possuí-lo. Vocês conseguem perceber a diferença? O que que era a coisa mais valiosa para ele? Era o dinheiro. Não era a vida eterna. Porque Jesus estava dando a resposta para a pergunta dele. Você vai ter a vida eterna se você se desapegar daquilo que te prende hoje, que é o dinheiro. E talvez você e eu precisamos pensar sobre isso. Talvez você tenha que se desapegar de alguma coisa. E Jesus falou que aquele que perder a sua vida aqui vai encontrá-la. E isso é muito difícil de viver na prática. E a gente não pode tampar sol com a peneira. Não é isso que a gente precisa viver. A gente precisa ser sincero e dizer para Deus, Senhor, eu sei que eu tenho algumas coisas que eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Mas de tudo que a gente está falando aqui, por que que a gente trouxe isso aqui? Porque Jesus disse, e é verdade, ninguém é bom. Você não é bom. Eu não sou bom. Aquele jovem não era bom. E se a gente não entende isso, lembra que eu falei que a gente só entende o que é uma boa notícia se a gente compreende onde a gente está? Se você não entende que você não é bom, você não vai entender o evangelho. Você vai achar que você merece alguma coisa. E aí quebra toda a verdade do evangelho. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, gente, porque senão a gente não vence o tempo, tá? E aí, agora mais uma pergunta para vocês agora. Então a gente já entendeu quem nós somos, tá? A gente são três coisas. A gente tem que entender quem nós somos, quem é Deus e o que nos aguarda, tá? São essas três perguntas que a gente precisa responder quando a gente fala sobre o Evangelho. Então a primeira pergunta já entendemos. Quem nós somos maus, tá? Essa é a primeira parte aqui. A segunda parte é quem é Deus.
Se você tivesse que apresentar Deus para alguém, o que você diria? Em poucas palavras, tá? Deus é? Respondam aí para mim, por favor. Vou ajudar vocês aqui. A primeira, mais fácil. Todo mundo sempre diz: Deus é amor. Ó, Deus é bom. O que mais que Deus é? Santo, justo. Vou esperar vocês responderem, tá? Vamos lá, gente. Tem muita coisa para falar sobre Deus, né? Vamos lá. Deus é fiel, Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é tudo, Deus é verdadeiro, justo, maravilhoso, misericordioso, fiel. Eu pulei uma ali que alguém escreveu, eu já vou falar sobre ela, tá? Escreveu de novo ali. Vou pular essa aí que você escreveu, tá, Alexandre? Daqui a pouco eu volto. Deus é soberano, Deus é bondoso, coisa boa, né, gente? Deus é tudo isso mesmo, tá? E tudo que vocês falaram a gente encontra na Bíblia. Eu vou mostrar algumas delas para vocês aqui, ó. Deus é amor, tá lá em 1 João 4, 7 e 8. Diz assim o texto: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a Bíblia diz que Deus é amor. Opa. Deus é bom. Lá no Salmo 118, 29 diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Muito bem. Deus é misericordioso, vocês disseram isso. Lá em Efésios 2, eu estou pegando textos do Novo e do Antigo Testamento só para mostrar para vocês que tem todas essas características de Deus na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não é não, tá? Efésios 2, 3 a 5 diz: Anteriormente, nós também vivíamos entre eles. Entre quem? Os pagãos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, os seus desejos e pensamentos. Com os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, pois quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são sábios. Então, Deus é rico em misericórdia, misericordioso. Deus é recompensador. Hebreus 11:6 diz assim, ó: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Deus gosta de dar presentes também. Deus é consolador. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus é consolador. Deus é poderoso. Jeremias 10, 12 diz: mas foi Deus quem fez toda a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Então, tudo isso aqui é coisa boa, né, gente? Coisa boa. Textos muito bons que falam quem Deus é. Mas Deus é várias outras coisas também, vocês disseram algumas delas aqui. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque normalmente não se apresenta a Deus assim, tá? Muitas vezes a gente apresenta a parte fofa de Deus, digamos assim, tá? E a gente esquece que Deus tem outras características também, que vocês disseram algumas aqui, ó. Deus é justo, ó, pois o Senhor é justo, ama a justiça, os retos verão a sua face. E a gente vai falar mais sobre isso já já. Deus é reto. O que quer dizer uma pessoa reta? É uma pessoa que não se desvia, uma pessoa consistente, tá? Salmo 9, 7 e 8 diz: O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Deus é juiz. Isso também é uma característica também que tem a ver com Deus ser justo, né? Salmo 7, 11 a 13 diz: Deus é justo, juiz, ou juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Olha só, isso aqui é um texto que vocês dificilmente vão ver alguém pregando, tá? Texto difícil. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Esse é o Deus que é juiz. Aí ele vai julgar todo mundo, né? Deus é um Deus irado. Olha só isso aqui. Apocalipse 6, 15 a 17. Então os reis da terra
os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vai chegar esse dia aqui. Vai chegar, vai chegar. Onde Deus vai fazer justiça. E a justiça de Deus vai se manifestar com ira também. E aí a característica assim mais exaltada de Deus é que Deus é santo. Tá? Deus é santo. 1 Pedro 1, 15 a 16 diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Isso aqui é uma ordem de Deus, tá? Que Deus deu para o povo lá atrás e se repete para nós no Novo Testamento, tá? Devemos ser santos. E Apocalipse 4:8 diz assim: cada um deles, falando dos anjos ali que estavam diante do trono, tá? Tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os anjos, eles ficam ali o tempo todo declarando a santidade de Deus. Por quê? Porque eles são robôs ou qualquer coisa do tipo? Não. Porque a santidade de Deus é algo tão estupendo, tão maravilhoso, é uma coisa que ressalta tanto que os anjos eles não conseguem não dar glória a Deus pela santidade dele. É muito forte isso. Os anjos têm escolha, tá? Os anjos não são robôs, tá? Eles escolheram, os que estão diante de Deus, escolheram obedecer. E a santidade de Deus é uma coisa tão maravilhosa que eles não conseguem deixar de declarar. Isaías viu isso lá, e lá em Apocalipse, João também viu os anjos fazendo isso, né? Então são características de Deus que a gente não vê muita gente falando, né? Quando você vai apresentar Deus para alguém, olha, Deus é um Deus irado. Tem uma que eu pulei aqui, que vocês disseram, alguns de vocês disseram, né? Deus é fogo consumidor, e de fato é, tá? Isso aqui não é uma coisa que você costuma apresentar a Deus, olha, deixa eu te apresentar Deus aqui, ele é fogo consumidor. Senão a gente fala que Deus é amor, que ele é bom, que ele é misericordioso e tudo mais, né? Mas o texto diz assim, ó, lá em Hebreus 12. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Olha só como se adora a Deus, tá? Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus não aceita qualquer coisa. A gente precisa lembrar disso, tá? A adoração a Deus tem que ser uma coisa feita com reverência e temor, tá? Muito bem, a gente entendeu agora quem é Deus, né? Deus não é qualquer um, né, gente? Vamos lá. E aí agora a gente precisa entender um seguinte cenário, né? A gente precisa sempre lembrar que, diante desse cenário, né, de quem é Deus e de quem nós somos, não adianta a gente tentar se auto-justificar, tá, gente? A autojustificação é uma coisa que não funciona. Não funciona. Por que não? Porque é aquilo que a gente falou ali, né? Se a gente fosse se comparar com outras pessoas, a gente até se tentaria se auto-justificar. O problema é que nós não somos o parâmetro para ninguém e ninguém é o parâmetro para nós. O nosso parâmetro é Deus, tá? E aí imagina esse cenário aqui, né? Eu tenho certeza que vocês vão entender bem. Imagina que durante as próximas 24 horas vai ter uma live especial, transmitida para o mundo inteiro com tradução simultânea em todos os idiomas do mundo, tá bom? E o que vai passar nessa live? Todos os seus pensamentos e tudo que você faz durante o dia, tá? Para o mundo inteiro ver. Pensa lá, o canal, o perfil mais visualizado da história vai ser o seu. Durante 24 horas, tudo que você pensa e tudo que você faz está sendo transmitido para todas as redes sociais do mundo. Como seria isso? O que as pessoas iam ver ali? O que elas iam ouvir? O que vocês diriam aí? Não seria legal? Vai desligar, desliga a live aí. Ai, ai. Ia ser feio, né, gente? É o que eu diria, assim, ia ser muito feio. Aí como é que eu ia me mostrar pro mundo no dia seguinte? Pensa, todos os meus colegas de trabalho vendo, minha família vendo, as pessoas da igreja vendo. Imagina? Como é que você
sai de casa depois, né? Difícil, né? E aí é aquilo, né? Como é que a gente vai tentar se auto-justificar? E o texto de Isaías, e Paulo cita esse texto também, lá em Isaías 64, diz assim, ó, que os nossos atos de justiça, aquilo que a gente faz para se justificar, aquilo que a gente faz, que faz a gente se sentir bem e orgulhoso, aquela coisa toda, diante de Deus somos como trapo imundo. O trapo imundo, só para vocês saberem aqui, para quem não sabe, era aquelas ataduras que se colocavam nos leprosos, tá? Isso era o trapo imundo. Então, diante de Deus, as nossas ações, as boas ações, aquelas coisas que a gente faz, que a gente até se orgulha, né, de ter feito, fiz o bem. Temos que fazer o bem, sim, tá? Mas diante de Deus, isso é como um trapo imundo, isso não serve para nos justificar, tá? O texto diz assim, né, que nós murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo nome de Deus, ninguém que se apegue a ele, pois Deus escondeu o rosto de nós e nos deixou perecer por causa das nossas iniquidades. Isaías falando para Israel, né? Então, gente, assim, não adianta a gente tentar se auto-justificar. O que muita gente acredita, e a maioria das religiões vão ensinar isso, é que existe um sistema de balança. Como assim? Assim, tem os dois pratos da balança, né? Para quem nunca viu uma balança antiga, né? Tem dois pratos, né? Você coloca o peso de um lado, o peso do outro, você tem que equilibrar, né? Então, você tem o fiel da balança, que é esse peso, né? Que é, por exemplo, eu quero pesar 1 quilo. Pega um pezinho de 1 quilo, coloca de um lado da balança. Aí você pega o que você quer pesar e coloca do outro. A hora que equilibrar os dois pratos da balança, quer dizer que tem 1 quilo ali, dos dois lados, né? Isso é como funcionava uma balança. E muita gente acha que o que Deus vai fazer é uma balança. Então, vamos pesar tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim. Se você fez mais coisa boa do que coisa ruim, beleza. A maioria das religiões vai ensinar isso, tá? Para não dizer todas. Eu desconheço uma outra religião diferente do cristianismo que ensine algo diferente, tá? A maioria das religiões, todas as grandes pelo menos, tem essa ideia de balança. Você precisa fazer mais boas ações do que más ações. Se você fizer mais boas ações, você vai ser salvo, tá? Mas não é isso que a Bíblia ensina, porque acabei de ler aqui, né? Que todos os nossos atos, não é alguns, tá? Todos os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapo imundo. Não serve, não presta. E aí, como é que funciona, então? O que que nos aguarda, né? Que é a próxima pergunta que a gente tem que responder, né? A gente já viu quem é Deus, vimos quem nós somos, tá? Então, o que que nos aguarda? Só para aprofundar essa reflexão aqui, ó, pensa nessa pergunta aqui, ó, e responda. Você morreria por alguém exatamente como você? Você daria a sua vida por essa pessoa? Eu não morreria por mim mesmo. Alguém vai dizer assim, não, eu morreria pelos meus filhos, ou pelo meu cônjuge. Maravilha. Mas por alguém como você, imagino que você não morreria, porque você sabe quem você é, não sabe? Você sabe. Você pode tentar tampar, maquiar, esconder, mas no fim você sabe quem é você. E eu acho que não vale a pena morrer, não. Eu sei quem eu sou, gente. Eu sei bem quem eu sou. E aí, então, o que nos aguarda? O que nos aguarda é a justiça de Deus. Que Deus é justo. E vocês disseram que Deus é justo. E nós vimos textos que falam que Deus é justo. E aí, agora, se imaginem diante do justo juiz, tá? É o juiz mais justo, plenamente justo. É um juiz que não pode, de nenhuma forma, ser, como que eu posso dizer? Ele não pode ser, ele não pode descumprir a lei. Vai, vamos deixar dessa forma. Não sei se tem algum advogado aqui. Isso, obrigado, Adriel. Ele não pode ser parcial. Fugiu a palavra. Ele não pode ser parcial, tá? Ele vai cumprir a lei, plenamente. O que a lei diz, está dito, e ele vai seguir a lei, tá? Então agora você está diante desse juiz. Você é o réu e você está sendo acusado. Existem provas contra você, tá bom? Você sabe. Você acabou de dizer aqui para mim várias vezes, não vale a pena morrer por mim, eu sou uma pessoa má e tudo mais. Então agora você está diante do juiz e ele vai te julgar. Imagina essa cena. Então, alguém pode dizer assim, tá? Ah, mas eu não sabia da lei. Eu não conhecia a lei. Não sei se tem algum advogado aqui, mas me digam aí. Se você alegar diante de um juiz que você não conhecia a lei, o juiz pode te liberar ali da condenação?
Ah, não, beleza, você não conhecia, você não sabia, né? Então, você cometeu um crime sem saber, né? Então tá tudo certo, né? Funciona assim? Você pode alegar ignorância? Não, né? Não dá, né? Aí alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, eu não concordo com essa lei. Não acho que essa lei é legal. Dá para chegar diante de um juiz e dizer assim, juiz, eu não concordo com a lei. O que que ele vai dizer para você? Ele vai dizer para você, não tô nem aí. Você não concorda, você não tem que concordar com a lei. A lei é para ser cumprida e ponto. Tá? Não tem o que fazer. Se a lei está em vigor, a nossa opinião é indiferente. Alguém vai dizer assim, mas eu não acredito na lei. Aí eu vou fazer aqui uma analogia com vocês. Experimenta não acreditar no radar de trânsito. Não, eu não acredito que o radar de trânsito existe. Que alguém vai dizer assim, né? Não, eu não acredito que Deus exista. Não, tudo bem. Você pode alegar que você não acredita em Deus. Mas isso faz com que Deus desapareça? Tenta não acreditar no radar de trânsito. Você acha que ele vai deixar de te multar? Não vai, né? Aí alguém vai dizer assim, né? Não, mas eu cumpri todas as outras leis. Eu só desobedeci essa daqui. Será que isso é uma justificativa plausível diante de um juiz? O juiz vai te liberar se você disser que não infringiu outras leis? Não, né? A punição, pela lei que você está sendo acusado de ter descumprido, é individual, né? Independe de você ter cumprido as outras leis. Outra argumentação que alguém pode dizer assim, não, mas a punição é muito severa, é muito dura. Mas quem define a punição para a lei não é quem está sendo condenado, não é verdade? Então a gente não tem que argumentar isso, né? E aí alguém vai dizer assim, mas todo mundo infringe a lei. Todo mundo faz isso. Todo mundo mente. Todo mundo rouba. Todo mundo engana. Todo mundo. Será que chegar de um juiz e alegar isso vai te isentar da condenação? Não vai, né? Num cenário como esse. E agora você precisa responder. E eu vou te encorajar a responder no chat. Você não precisa se você não quiser, tá? Se você não quiser, você não precisa. Mas eu vou te encorajar a fazer isso porque isso vai ser uma declaração pública de que você compreende agora quem é você e o que te espera, tá? Um juiz justo diante desse cenário, diante das provas que existem, o que que um juiz justo deve fazer com você? O veredito dele é esse, né? E é aqui que a gente começa a falar sobre o evangelho. E tudo isso aqui foi só a introdução, tá? Eu vou colocar uma música aqui para vocês ouvirem, independente de qual é a sua igreja, tá? Do que você tem como doutrina. Eu gostaria que você ainda assim prestasse atenção na letra e meditasse sobre o que você vai ouvir, tá bom? Num tribunal, vi Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado. Um livro abri e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Perguntei onde estão meus erros, fiz e o pecado que cometi
Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Eu sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi, mas sua graça infinda resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. As pessoas às vezes perguntam assim, né? Mas por que que você chora? Já, já fiz isso tantas vezes. Já apresentei isso tantas vezes. E toda vez eu choro. E não é porque eu quero emocionar ninguém ou comover ninguém, não é isso. É porque eu sei quem eu sou.
Eu não morreria por mim mesmo. Mas Jesus veio e morreu. E eu sei que eu não mereço. Eu nunca vou merecer. E eu posso fazer tudo que humanamente for possível para merecer, eu nunca vou merecer. E é por isso que eu falei lá no início, né? Quando você entende isso, muda tudo. E tem que mudar, porque se não mudar é que você não entendeu. Você não entendeu. Porque se você entender, você vai passar a olhar diferente para o sacrifício de Jesus. E o que que é o evangelho, então? O que que é a boa notícia? A boa notícia é que nós não vamos precisar passar por esse julgamento, porque todo o nosso pecado já foi julgado em Jesus. Ele já pagou por tudo. E aí, né, voltando agora, parar de chorar um pouco. A gente tem essa estátua aí no Brasil, né? Muito famosa, né? Cristo Redentor. Mas a maioria das pessoas não entendem o que que é o Redentor. O que que é um Redentor? Vocês sabem o que é? O que que é um Redentor? Ninguém sabe? O Hélio respondeu, diz, aquele que faz remissão, aquele que traz remissão. É um resgatador. Isso, é isso. E isso é algo que Deus, ele mesmo, quando criou a lei, porque você pensa assim, a lei de Deus é muito rigorosa, de fato é. Porque ele é o parâmetro, é a perfeição de Deus, o parâmetro. Mas ele sabe que nós somos falhos, pecadores. Então ele, na própria lei, ele já deixou um recurso que seria possível ser usado para nos salvar. Isso está lá em Levítico 25:25. Depois, se vocês quiserem olhar, lá diz mais ou menos assim, né? E quando seu irmão empobrecer, seu irmão, tá? É irmão. Quando seu irmão empobrecer e vender a sua possessão, ou, inclusive, se ele virar escravo por causa da dívida, então pode haver um resgatador. Alguém que tem que ser um parente, e esse parente vai resgatar o seu irmão do seu credor. Basicamente é isso, tá? Como é que funciona isso, então? Se eu estou devendo para alguém, pensa no contexto da época, tá? Fiquei devendo muito. Meus bens não são suficientes para pagar minha dívida, porque a dívida é impagável. Então vem alguém e me toma como escravo agora. O meu credor me tomou como escravo para que eu pudesse pagar a dívida. Só que eu não consigo pagar essa dívida. Então eu vou ficar sendo escravo, 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 escravo. A não ser que venha alguém que tem que ser meu parente. Não pode ser qualquer um. Tem que ser um parente. E ele vai chegar pro meu credor e falar assim: eu assumo a dívida. Deixa comigo. E ele paga a minha dívida, que eu não tenho condição de pagar. Ele vai lá e paga pro credor. E aí ele me resgata. E o que Jesus veio fazer? Exatamente isso. Por isso que Jesus teve que vir como um homem. Por que que Jesus não perdoou nossos pecados lá do céu mesmo? Porque ele precisava se tornar homem, para não se tornar, para se tornar um parente, alguém semelhante. E ele, com os recursos dele, que são infinitos, pela sua perfeição, ele tem condição de pagar o preço da nossa alma. Que a própria Bíblia diz, né? Que o preço da alma é enorme, é impagável, é imensurável. Mas Jesus pode pagar. E aí, lá na cruz, o que Jesus fez foi justamente isso. Ele pagou a dívida. E em Colossenses 2, capítulo 2, verso 13 a 15, tem um texto que é muito bonito. Diz assim, ó,
Vou ler para vocês. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistiam em ordenanças e que nos era contrário. Ou seja, existia um escrito de dívida, uma anotação ali, fulano deve. E era contrário a nós, ou seja, era uma dívida lançada contra nós. E Jesus pegou isso, e o próprio texto diz assim, né? Que ele pegou, removeu esse escrito de dívida e cravou na cruz. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E o que isso quer dizer? Que ali na cruz, supostamente, era a vitória do inimigo. Nós conseguimos matar, levar na cruz o Filho de Deus. Mas, na verdade, o que eles achavam que era triunfo deles, na verdade, foi a derrota deles. Porque naquele momento, Jesus ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Todos aqueles que creem em Jesus, né? Aqueles que aceitam o pagamento. Porque você tem que aceitar o resgate. Você pode negar o resgate. Você pode falar, não quero ser resgatado por você. Você pode ser orgulhoso e dizer assim, não preciso de você, resgatador. Pode deixar, eu me garanto. Você pode ter essa atitude. E aí o resgate não vale para você. Mas se você aceita o resgate, então a dívida foi paga ali na cruz. E é isso que Jesus veio fazer. E por isso que Jesus é o Redentor, porque ele nos redime, ele nos resgata. E aí a pergunta que fica é a seguinte, né? E agora? Depois que foi pago o meu resgate, eu sou livre agora? Deixei de ser escravo? O que vocês acham? Vou esperar alguém responder. Não tem problema se errar. Sim ou não? Estou livre? Não? Por que não? Isso. Eles estão certinhos, tá? A gente continua sendo escravo. A gente continua devendo. Só que o nosso credor agora é outro. O nosso credor agora é o nosso parente. E é por isso que nós somos servos de Deus. Porque naquela época, né? Lembra que a Bíblia é um livro antigo, tá? Existia essa figura do servo e do Senhor. Jesus agora é o nosso Senhor, porque ele nos comprou. Então, éramos escravos do pecado, e Jesus disse que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E agora Jesus nos comprou, nos tirou do domínio das trevas, nos trouxe para a sua luz, e agora nós somos servos dele. Continuamos sendo servos, mas mudamos de Senhor. Então, a propriedade é que mudou. Só que Jesus não nos trata como servos, ele nos trata como filhos. Olha que lindo isso. Continuamos devendo. E a nossa dívida é impagável. Nunca pagaremos. E quando a gente acha que está pagando a dívida, na verdade a gente está aumentando ela, né? Quem está sendo orgulhoso, tentando se auto-justificar. Mas na verdade agora nós nos tornamos servos de Deus, somos tratados como filhos e somos co-herdeiros com Cristo. Olha só que coisa maravilhosa que é o Evangelho, gente. Se vocês não entendem isso, vocês estão perdendo algo muito valioso. Muito, muito, muito. E aí o texto de Gálatas, lá no capítulo 5, diz assim, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Deixa eu trocar a tela aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que Paulo está falando aqui? Você pode voltar a ser escravo do pecado. Se você não se cuidar, se você não permanecer firme, você pode voltar para aquele jugo que estava lá antes. Que não é um jugo legal. E aí tem essa frase que eu gosto, né? Jesus não veio nos salvar do inferno, mas sim dos nossos pecados. É para isso que Jesus nos tornou livre. Agora nós somos livres para quê? Nós somos livres para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de santificação. Somos livres para viver sem pecar. Você pode viver sem pecar. Você tem essa escolha. Antes você não tinha. Antes você era escravo do pecado. Agora não, agora você tem escolha. Você pode escolher não pecar. É óbvio que é difícil. A gente vive numa luta constante entre carne e espírito. Mas a gente pode escolher. E isso é a liberdade que Cristo comprou para nós. Nós temos liberdade para nos santificar, para nos arrepender, para fazer o bem, para amar a Deus.
E a pergunta é essa, né? Uma pergunta difícil, né? Mas a- a- uma das características de quem entendeu isso de verdade é a seguinte: você ama o que Deus ama e você abomina o que Deus abomina? Essa é uma pergunta aqui. E aí, para finalizar, gente, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Para finalizar, eu quero falar só um pouquinho sobre evangelismo, bem rapidinho, tá? Eu sei que já deu a hora, mas bem rápido. Só porque tem gente que tem dificuldade puxa, eu entendi a mensagem agora, nossa, muita gente entende a mensagem, mas agora como é que eu faço? Eu não sei. E aí, primeiro, né? Várias coisas aqui que eu preciso falar para vocês, tá? Em primeiro lugar, evangelismo não é opcional. Você não pode escolher evangelizar ou não, tá? Isso é uma ordem que Jesus nos deu. E se nós somos gratos ao que ele fez por nós, como que a gente demonstra gratidão? Obedecendo. Jesus falou assim para os seus discípulos uma vez, né? Vocês me chamam de mestre, de senhor, mas vocês não fazem o que eu mando vocês fazer. Então tem alguma coisa errada aí. E a gente tem que ser obediente. E a obediência é sinônimo de gratidão. Porque quando você entende o que ele fez por você, mais uma vez, volta um pouquinho a fita. Quando você entende quem você é, quem Deus é, e o que te aguarda, se você viver por si só, você precisa valorizar aquilo que Jesus fez. E aí a gente precisa corresponder ao amor dele. E como a gente corresponde? Obedecendo. E ele mesmo disse que os meus mandamentos, eles não são pesados. É leve, gente. É leve. Pesado é carregar o pecado. Isso é pesado, tá? Então, o evangelismo não é opcional. Jesus disse: vão e evangelizem todas as nações. Pregam o evangelho a toda criatura. Mas não é difícil. Tem gente que acha que é difícil. Sabe o que que é difícil, gente? Eu vou falar bem abertamente aqui, olhando para mim, tá? É difícil porque a gente se preocupa demais com a nossa imagem. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Se eu chegar lá no trabalho e falar de Jesus para as pessoas, o que vão pensar de mim? Se eu postar um versículo bíblico, uma mensagem na rede social, o que vão pensar de mim? Esse é o grande bloqueio que a maioria de nós tem, tá? Não é difícil falar de Jesus. Difícil é você vencer o seu orgulho. Só que Jesus mesmo falou que a gente tem que negar nós mesmos. Agora, evangelizar em si não é difícil, tá? E eu já vou contar para vocês como é que funciona isso. Muito simples, tá? E dando só dois exemplos bíblicos aqui para vocês verem que não é difícil, só dois, tá? Você tem lá a mulher samaritana. Ela teve um encontro com Jesus. O que que ela fez logo em seguida? Ela contou para a cidade inteira. Como? Do jeito dela. Ela fez um curso de teologia, não sei o que e tal, andou 3 anos com Jesus igual aos discípulos? Não. Ela contou o que Jesus fez na vida dela. E isso foi suficiente para todas as pessoas quererem conhecer Jesus. E aí Jesus entrou em Samaria depois, e aí Jesus pregou para todo mundo. Mas ela contou a história dela. Outro, o endemoniado gadareno lá, o dos porcos lá. Não sei se vocês lembram dele. Depois que Jesus libertou ele, os porcos caíram na água e tudo mais, ele voltou, né? Passou um tempo, ele voltou e, e ele perguntou para Jesus assim, ele pediu, né? Jesus, deixa eu seguir você agora. Eu quero te seguir. Jesus falou para ele assim, não, você vai ficar aqui onde você está, em Decápolis, que era uma região ali de domínio grego. Você vai ficar aqui e você vai contar para todas as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. E isso é evangelismo, tá? Muito simples. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Tá? Isso é um privilégio que nós recebemos a partir do evangelho. Se você aceitou o evangelho, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, agora você é um embaixador. O que que é um embaixador? É uma pessoa que representa a sua nação numa nação estrangeira. Isso é um embaixador. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. A nossa nação, a nossa pátria está lá no céu, e é o que a Bíblia diz. Então nós não somos cidadãos do mundo mais. Então somos embaixadores de Cristo para pregar no mundo a mensagem, que é de interesse da nossa pátria, que não é mais aqui. Agora, quando acontece o contrário, e isso é o que acontece com a maioria das pessoas, maioria não, mas uma boa parte, as pessoas se dizem cristãs, mas continuam vivendo como se fossem do mundo. E eu não estou falando aqui só porque a pessoa não parou de beber, de fumar ou qualquer coisa assim, não, tá? Tem muita gente dentro das igrejas aí que está vivendo uma vida mundana, materialista, e aquele evangelho coach, aquela coisa toda lá, que não é o verdadeiro evangelho. Essas pessoas não são embaixadores. Tá? O embaixador é aquele que representa a sua pátria numa pátria estrangeira. Então você precisa ser um bom representante de Cristo.
tá? Porque somos embaixadores dele, essa é a nossa missão. E é assim que evangeliza, sendo um bom embaixador, um bom representante. E para isso tem treinamento, tá? Você pode fazer treinamento e é muito simples treinar isso, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui agora. Em 5 passos, muito simples, tá? Primeiro lugar, esteja em comunhão com Deus. Se você tentar evangelizar na força do seu braço, vai dar errado. Não vai funcionar, tá? Primeira coisa. Você tem que estar em comunhão com Deus e atento às oportunidades que certamente virão. Vai haver oportunidade para você evangelizar, seja onde for, tá? Vai ter oportunidade, não se preocupe. Segundo passo, percebeu uma oportunidade? Abriu uma porta para você falar? O que que você vai falar para a pessoa? Você vai contar para a pessoa como era a sua vida antes de Jesus, tá? Óbvio, você vai tentar encaixar isso dentro do contexto do que está acontecendo ali. E aí você vai contar para as pessoas como que você encontrou Jesus. Como é que foi isso? Onde que Jesus te resgatou? Como que você entendeu a mensagem? Como que você recebeu o evangelho? E como que foi isso na sua vida? E aí depois você vai contar para as pessoas como é o depois. Então é um antes, durante, depois, tá? E depois que você recebeu o evangelho, a sua vida agora é assim, 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 assim. E por fim, né? Não se preocupe com a reação das pessoas, tá? Não se preocupe se a pessoa vai gostar da mensagem, não vai gostar da mensagem. Eu digo sempre assim, ó, nós somos igual os carteiros. Sabe, carteiro que entrega carta? Hoje em dia as pessoas não mandam carta mais, né? Mas o carteiro, ele não tem que se preocupar se a pessoa que está recebendo a mensagem vai gostar da mensagem. Ele só tem que entregar a mensagem. E você e eu temos que fazer exatamente a mesma coisa. Você tem que entregar a mensagem. Se quem recebeu a mensagem gostou, não gostou, concorda, não concorda, isso aí não é mais trabalho seu. Aí é trabalho do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que vai convencer a pessoa com a sua argumentação. Deus pode até te usar para argumentar, mas não é você que convence, é o Espírito. O nosso papel é entregar a mensagem, tá bom? É mais simples do que parece. E aí o que você não deve fazer, tá? Não tire a cruz, tá? Não tire a cruz da mensagem, que é o que muita gente faz. Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus te ama, vai te abençoar, vai te dar casa, carro, família, saúde, lá, beleza. E a cruz? E o pecado? E o arrependimento? E você compreender quem você era, ou quem você é, quem Deus é, o que te espera sem Jesus? Isso tem que estar na mensagem, porque senão a pessoa nunca vai entender e ela nunca vai dar valor ao sacrifício de Jesus. Não altere a mensagem, não altere. Não faça promessas que a Bíblia não faz, tá? Que é o que muita gente faz aí, e as pregações aí, tem muitas delas que acabam falando coisas que Deus não autoriza a gente a falar, não. Tá? A gente tem que ser fiel à Bíblia. A mensagem está na Bíblia. Não vamos fazer promessa que Deus não fez. E se você fizer, você se compromete com ela depois. E não se esqueça que algumas oportunidades são únicas, não deixe passar. Tem algumas pessoas que vão passar pela sua vida e que você talvez nunca mais veja. Talvez você não tenha mais contato, você não pode perder essas oportunidades. E aí lembre-se que, como eu falei, né, somos como serviço postal, os carteiros, nossa missão é entregar a mensagem. A eficácia do processo de evangelizar, ela está na semente, não está no semeador. Não é porque você semeia bem que a semente vai brotar. A própria semente, ela é eficaz por si só. E a Bíblia é eficaz. Deus garante a sua palavra. Ele não deixa que ela volte vazia. Obviamente que tem que ter o outro lado ali, que é o solo, para receber a mensagem. Mas se o solo for bom, a mensagem vai prosperar. E não se esqueça que dizer a verdade é um ato de amor, tá? Porque a gente hoje está muito preocupado, né? Que eu não posso falar para a pessoa certas coisas porque vai chatear ela. Talvez você tendo esse tipo de atitude, você não está demonstrando amor por essa pessoa. Porque se você ama a pessoa, você vai contar a verdade para ela. E a verdade é que você e eu somos maus, somos pessoas ruins, precisamos de resgate. Porque por nós mesmos não tem jeito. Essa é a verdade. Para finalizar, texto de Romanos 10. Fiquem com esse texto aqui, tá? Diz assim: Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, lembra que Senhor aqui é o Senhor no sentido da posse, tá? Se você confessar com a tua boca o Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos
rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o Senhor, o nome do Senhor, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Essa é a nossa missão. Não podemos. Quero falar isso sem parecer ofensivo, qualquer coisa do tipo, mas a gente não pode se acovardar. E o nosso tempo é um tempo difícil. Nós vivemos um tempo difícil. Que se a gente não for firme, se a gente não tiver coragem, a gente não vai pregar. Porque a gente vai ficar muito preocupado com o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão. Enfim, quais são as consequências de eu pregar. Se a gente viver assim, a gente vai viver dentro das quatro paredes da igreja e não vai sair disso. E não é para isso que nós somos chamados. A gente foi chamado para ser luz no mundo, para ser sal na terra, não é dentro da igreja. Dentro da igreja também, obviamente, né, gente? Não estou excluindo a igreja da equação aqui, mas é porque a gente precisa brilhar. Jesus mesmo falou, quando ele estava falando sobre isso lá em Mateus 5, que se você colocar o candeeiro embaixo da cama, ou colocar um pote, um jarro em cima dele, para que ele serve? Não vai iluminar nada. Então a gente precisa estar por aí, brilhando. É isso que eu quis dizer aqui, tá? E agora? É a pergunta que a gente sempre faz no final das nossas aulas, né? Nas nossas reuniões. E agora? O que que vem depois disso? E agora é com você. O como que você vai receber a mensagem, como você recebeu essa mensagem de hoje, como que você internalizou isso dentro de você e o que você vai fazer com ela de agora em diante. Você tem a mensagem mais poderosa do mundo nas suas mãos. A cura para a doença da alma das pessoas. Está na sua mão. Agora é fazer alguma coisa com isso. Você não sabe o que fazer? Olha, peça a Deus, Senhor, me ajuda a entender o que fazer com isso agora. Não quero ficar parado, não quero ficar apático, não quero me acovardar. Eu quero ser fiel e corajoso. Me ajuda, me dá oportunidade, me dá palavras, sei lá. Aí é contigo, é você e Deus agora. Ufa! E é isso, gente. Tem o e-book aqui que eu falei para vocês, tá? Cortou aqui o pedacinho final aqui, mas quem quiser dar um print na tela aí e baixa lá o e-book. O e-book tem essa mesma história contada, bonitinha, tá? 40 páginas mais ou menos. Fica à vontade para espalhar o livro para quem você quiser, tá? É de graça. Não tem direito autoral aqui. Pegue, espalhe a mensagem mesmo. Leia de novo, guarde para você e faça o que você puder. E a irmã lhe disse, né? Pregar em tempo, fora de tempo, essa a nossa missão, tá, gente? Por último, só para finalizar, vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Porque às vezes eu fico assim, de novo isso, né? Já falei tantas vezes sobre isso. Cadê meu post-it? Tá aqui, ó. Vê se aparece para vocês aí, ó. Moisés não, desculpa. Noé pregou a mesma mensagem por 100 anos. Mais ou menos 100 anos. Enquanto ele estava construindo a arca, ele estava pregando. Ele estava anunciando: gente, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Tem um recurso para vocês. Entrem na arca. A nossa missão é essa: anunciar para as pessoas. Dá tempo ainda, dá tempo. Mas uma hora vai chover. E é isso, gente. Espero ter sido fiel a Deus na transmissão da mensagem. Espero ter ajudado vocês a compreender. Me perdoem se eu falei ou fiz alguma coisa aqui que de alguma forma chateou alguém. Espero que tenha sido proveitoso para vocês esse tempo aqui. Desculpa ter passado um pouquinho do horário. Estou à disposição. Para quem está na mentoria, para quem está inscrito, tá? O que tem para essa semana, tá? Vou liberar o conteúdo sobre jejum, tá bom? E aí, sábado que vem, vamos falar sobre jejum. Então, assistam durante a semana o conteúdo sobre jejum, tá bom? Vou liberar hoje lá e aí vocês já podem assistir. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.